E vem conferir a crítica do filme Mergulho Noturno. E em 2014 lançava um curta-metragem chamado Mergulho Noturno. E esse curta-metragem contava a história de uma menina que está numa piscina e no meio do seu mergulho, quando ela olha para fora da água, ela percebe que tem alguém misterioso lá. Quando ela sai, ela acaba vendo que não tem nada. E a partir daí, esse curta de mais ou menos 4 a 5 minutos, onde praticamente o curta em si tem 3 e os outros últimos minutos são mais os créditos finais, fica trabalhando nesse mistério de será que alguém invadiu a casa dessa menina? Quem invadiu a casa dela? Será que a piscina é um lugar seguro? Ou se é realmente alguém, o que está acontecendo ali? E essa é a ideia do curta como um todo. Curta feito, dirigido e escrito por Bryce McKenna. E ele foi um diretor que realmente fez com que o curta fizesse um sucesso na época. Não é o melhor curta do mundo, não é aquele curta que fez com que as pessoas quisessem dar prêmio, comentassem tanto, mas pra época ele foi um curta que deu certo. E a Blumhouse viu um potencial nesse curta para poder fazer um filme. E depois disso, em 2024, lança o filme Mergulho Noturno. E o conceito de você pegar um curta para poder criar um filme de terror não é algo novo e não foi algo criado por Mergulho Noturno. Se você pegar os filmes de terror ao longo do ano e até de outros gêneros, você consegue pegar vários curtas que acabaram se tornando em longa-metragens. Eu vou dar um exemplo de um que fez muito sucesso no gênero de terror, que é o filme Atividade Paranormal. Atividade Paranormal começou sendo um curta, que fez sucesso e acabou se tornando um filme. Não só se tornou um filme, se tornou uma franquia, que você pode até questionar a qualidade da franquia como um todo, mas algo é inegável, foi uma franquia que moldou o cinema de terror a partir do lançamento do filme. Então, o que Mergulho Noturno fez não é algo novo, mas a pergunta é, será que Mergulho Noturno, aquele curta de 2 minutos e meio, tinha conteúdo, tinha realmente o que entregar para um filme de 1h40? E quando você chega para assistir o filme, você vê que não tinha nenhuma condição disso. Quando a Blumhouse compra os direitos de Mergulho Noturno, ela faz questão de trazer o diretor, o Bryce, de volta para esse filme, para ele poder dirigir esse longa-metragem, para ele pegar aquele conceito que ele tinha na sua cabeça inicial e tentar expandir e explorar um pouco mais. E aí entra um conceito que eu considero que é a Blumhouse. Quando a Blumhouse começou, quando as pessoas começaram a perceber que a Blumhouse realmente existia, eles perceberam que era um ótimo estúdio para filmes de terror, porque eles faziam filme de baixo orçamento, dava muitas oportunidades para diretores iniciantes começarem a fazer seus filmes e a partir daí dava muito lucro. E nos primeiros filmes as pessoas consideravam que a Blumhouse era uma boa casa para os filmes de terror, mas ao longo dos anos você vê que a Blumhouse acabou perdendo um pouco dessa essência. Se você for analisar a casa da Blumhouse como um todo, você consegue perceber algo. E o logo deles poderia ser facilmente assim: eu vou te entregar lucro, mas eu não vou te entregar qualidade. E é exatamente isso que eles fazem. Nos últimos anos, a Blumhouse lança exatamente vários filmes de baixo orçamento que dão muito lucro. Mas quando você vê a qualidade dos filmes, você vê que fica um pouco de lado. E parece que Mergulho Noturno é mais um desses casos, onde parece que eles olharam para os produtores e falaram: esse filme vai dar muito retorno, mas a gente não tem ideia nenhuma de para onde levar o filme. A gente vai fazer o básico do terror e vai entregar na mão desse diretor que vai entregar o que ele conseguir fazer. E é isso que acontece em Mergulho Noturno. Inclusive, e aí entra a grande dúvida: como a Kara Condor e também o White Russell entraram nesse filme? Dois atores grandes, dois atores grandes, conhecidos, e que estão completamente perdidos aqui num filme que não faz sentido, em questão de roteiro, em questão de direção e nem em questão da parte de terror. Porque é visivelmente isso. Mergulho Noturno é um curta que realmente não tinha história para contar para 1h40. Então é 1h40 de tortura de um filme que não leva a lugar nenhum e que tem hora que você acha até engraçado porque nada está funcionando. Quando você pensa começando pela história, você percebe que o filme não tem uma história para contar. E com isso, eles parecem que não sabem o que fazer a partir daí. Então até a desculpa para a piscina entrar dentro do filme é muito boba, é muito desinteressante. Eles podiam criar uma outra linguagem, mas como ela entra, a cena inicial não, mas quando a família chega na casa, você vê que a desculpa pro filme existir já é muito boba. E isso tudo bem, você não vai reclamar da desculpa pro filme de terror existir, mas você vai reclamar de como é desenvolvido ali. Porque você tem que se importar com a família, e você não se importa com ninguém ali, porque o roteiro é muito fraco. O roteiro em questão de como ele apresenta os personagens, desenvolve a motivação deles, desenvolve os seus interesses amorosos, sua relação familiar é muito fraca. Você não sente de maneira nenhuma. E isso é problemático pro filme. No final do filme, você tem que sentir que eles são uma família unida e que melhoraram ao longo daquela jornada.
jornada, que eles realmente se tornaram uma família a partir dali. Mas o roteiro ele é tão ruim, ele é tão mal escrito, que você não sente isso de maneira nenhuma. A cena final, que é a irmã e o irmão juntos no quarto, para dizer que agora eles são mais unidos do que no começo do filme, não funciona, porque você não entende qual virada foi para eles sentirem essa mesma coisa, além, obviamente, do demônio que existe naquela piscina como um todo. As desculpas para a piscina poder ficar entrando dentro do filme também são muito bobas na maioria dos momentos, até te incomodando. E aí entra o ponto de flashback, de desenvolvimento de personagem, que também não funcionam. Flashbacks muito mal colocados e muito mal apresentados. E aí entra esse problema que eu falo de ele não é um filme de 1h30. Como um curto ele pode até funcionar, mas como um filme de 1h30, ele não funciona de maneira nenhuma. Porque a forma como ele tenta colocar a piscina, a forma como ele tenta colocar o ambiente como um todo, ele não é bem trabalhado. E os personagens não são bem trabalhados. E de novo, o que esses dois atores muito bons estão fazendo aqui? Porque você vê que eles tentam entregar na parte dramática. E você vê que o tom que eles colocam, a direção não consegue falar para eles não colocarem. O roteiro pede uma coisa, a direção não consegue fazer com que os atores cheguem no mesmo nível que está acontecendo ali. Então fica até uma coisa meio caricata e exagerada em vários momentos. E não é culpa dos atores, é culpa da direção e do roteiro, completamente frágeis, que não conseguem tirar o melhor que eles podem entregar ali. Nesse meio, a história tem plots e subplots que não funcionam de maneira nenhuma, relações que não funcionam de maneira nenhuma, e um filme que é completamente quebrado como um todo. Inclusive, se você pegar a premissa base do filme, que é uma família que é assombrada por uma criatura misteriosa que já morreu naquele lugar, é uma história muito genérica. A premissa já é muito genérica. Então, em questão de realmente história, não funciona. Personagens, não funciona de maneira nenhuma. Mas você pode pensar, eu não estou querendo assistir o filme por essas características. Eu vou assistir um filme de terror para poder ter susto, para poder ter medo, essa parte que me agrada. E para mim, essa parte também não funciona de maneira nenhuma. O diretor, visivelmente, ele é iniciante na parte de dirigir longas metragens. E isso acaba ficando visível no filme. Quando ele tenta tirar o máximo de terror, ele não consegue. E você vê que parece que ele quer se vender pro mercado. Então parece que ele é aquele diretor que acabou de sair de uma faculdade de cinema. Então a partir daí, ele tenta tirar o máximo das cenas, brincando com câmeras, brincando com a parte do terror máximo que ele pode, para atrair uma atenção do público de, olha, eu tô tentando fazer o máximo. Olha como é que ficou essa cena. Olha como essa cena ficou bonita. Só que o problema é, ele até nesse momento acaba exagerando, e o filme fica visível nisso. Algumas cenas de terror, quase todas, não funcionam de maneira nenhuma, por vários motivos. Porque por ele ser um diretor iniciante, você vê que ele ainda acaba tendo alguns cacuetes que acabam atrapalhando ele. Por exemplo, a forma como ele trabalha o monstro. Monstro esse que, inclusive, a caracterização dele é péssima. Todos os monstros, a parte da maquiagem misturada com CGI, não funciona de maneira nenhuma. A parte realmente do terror, você vê que não é bem feito. São jump scares previsíveis, porque você sabe quando vai acontecer. Eles diminuem a música no momento certo, tentam fazer, mexer com o seu sentimento para você ficar com medo, e não funciona de maneira nenhuma. São jump scares previsíveis, que não dão medos, que não dão sustos, e isso acaba atrapalhando muito a experiência como um todo. As cenas são mal construídas e mal trabalhadas. O diretor ainda até se esforça para colocar a piscina ao longo do filme para poder brincar com ele, mas também não funciona. Inclusive, o grande clímax do filme é uma piscina no dia. E isso seria muito interessante com um diretor bom em mãos, porque seria aquela ideia de, olha só, até de dia as pessoas não têm para onde fugir, não é algo que só acontece à noite. Mas não funciona, porque a cena é mal construída, mal trabalhada, e a direção acaba prejudicando muito nisso. E não só a direção não funciona em questão de terror, medo, susto, faz com que você acaba se envolvendo com a história, mas também a parte da montagem. Tem várias cenas desse filme que tem alguns cortes abruptos que não fazem sentido nenhum. Tem alguns cortes, algumas montagens realmente da cena como um todo, que você vê que não faz sentido. Desde trilha sonora a um corte seco, que parece que tá indo para um comercial de TV, e isso acaba incomodando bastante. Até a trilha sonora, em alguns momentos, não conversa muito bem com o filme como um todo. O filme tinha um potencial gigantesco, que você acaba vendo isso no começo do filme, que acaba não se conversando ao resto do filme. Os atores fazem o máximo que eles podem com o roteiro frágil que eles têm em mão. E o filme é um grande terror que não funciona de maneira nenhuma. Em nenhum momento você tem medo, em nenhum momento você tem susto, em nenhum momento você sente nada com o filme. E ainda por cima, a sequência final é bem ruim em todos os sentidos. Desde a atuação de bons atores que estão mal aqui, até como o filme se conclui. E você vê que é mais um daqueles filmes que tem um orçamento barato, você vê que a qualidade não existe ali, você vê que é um roteiro que é feito simplesmente para tentar fazer o filme existir de qualquer forma, porque tem flashbacks mal colocados, mal trabalhados, e o filme termina com aquela ideia de, se der certo, vamos ter sequência, algo que eu espero que nunca aconteça. Mergulho Noturno é aquele filme que tem uma premissa muito interessante, mas o filme é
terrível. Tem uma boa premissa, tem um bom elenco e você sabe que, se bem trabalhado, poderia trazer coisas boas ali. Até em relação da mensagem que o filme trabalha. Mas nem isso eles conseguem fazer de uma forma decente. Porque o filme, ele não é pra maior de 18. Então eles têm que controlar no sangue, controlar nas mortes. Quase não tem morte no filme, quase não tem senso de urgência no filme, e acaba fragilizando o filme como um todo. Então, a partir daí, Mergulho Noturno se torna já um grande fracasso para esse começo de ano. Um filme que, com certeza, é melhor você assistir o curta, que já não é a melhor coisa do mundo, do que perder 1h40 da sua vida. E por isso que eu fecho o filme Mergulho Noturno com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Mergulho Noturno? Você já assistiu o curta? O que você achou do filme? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.